Durabilidade é sem dúvidas um dos stats mais importantes e também mais difíceis de se analisar no Power Scaling, ainda mais quando falamos do nosso querido Shumatsu no Valkyrie. Eu sei que sempre falo aqui no quadro do Ranking Stats que é muito difícil ranquear os personagens desse mangá, e é verdade que é muito difícil mesmo. E hoje vocês verão por quê, pois estamos com mais uma edição desse quadro polêmico para ranquear justamente a tal durabilidade e também entender como ela pode afetar as lutas aqui em mais um Rankeando Stats. Antes de entrarmos pro mérito de propriamente ranquear os personagens, vamos primeiro entender o que é durabilidade, ao menos nos critérios que eu aqui no canal uso. Sim, pois Power Scaling não é nada mais que um monte de termos que as pessoas usam, e esses termos e os seus conceitos podem variar de acordo com pessoa para pessoa. Bom, nesse vídeo seguiremos com um conceito básico de durabilidade que eu considero nos quadros do Quem Venceria do canal, que é o quadro principal de combates entre personagens do mangá, onde durabilidade é basicamente a dureza corporal e física do oponente que o permite tancar completamente ou ao menos diminuir os golpes que ele leva e os seus impactos. Basicamente leve como se fosse uma armadura em um jogo de videogame. A vida do personagem seria o stat de resistência, do qual a gente ainda não ranqueou aqui no quadro, enquanto a durabilidade seria a armadura do personagem. Quanto maior a durabilidade, mais difícil de machucar esse personagem. Exemplos melhores de durabilidade e os seus feitos vão ser apresentados durante o vídeo, mas um exemplo prático disso pode ser encontrado em um feito parcial e em um feito completo, que vai ser bastante comentado. Um feito parcial pode ser visto com o Susanoo, que enfrentou Okita Souji, alguém que Hermes consta ter a força de partir ao meio seus oponentes com seus golpes na forma base, mas o Susanoo não foi cortado ao meio pelos cortes do Okita em uma forma ainda mais forte, que era sua forma ali com o Onigo na forma demoníaca. Ou seja, a durabilidade do Susanoo aqui desempenhou um papel essencial ao impedir que ele fosse cortado ao meio. Ao invés disso, o dano causado foi apenas um corte em seu abdômen. Agora um exemplo de um feito total de durabilidade é o Hércules tancando o Bênção de Rondó do Jack, um golpe que é mais forte que diversos golpes do próprio Jack e do próprio Hércules no combate, e mesmo assim o Hércules não sofreu nenhum dano visível. Claro, ele deve ter sofrido danos internos, isso é um asterístico que eventualmente vai surgir aqui no vídeo para alguns personagens, mas a sua durabilidade impediu que ele sofresse danos mais letais, como cortes, concussões, desmembramentos e, obviamente, a morte. Então, com as explicações dadas, deixa eu já te dar um último aviso muito importante. Você já se inscreveu no meu novo canal? É isso mesmo, agora o Chique aqui tem um novo canal onde eu falarei de outros mangás fora de Shumatsu, como Blue Lock, Sakamoto Days, One Piece, enfim, tudo que me der na telha. Se você curte o meu conteúdo aqui de Shumatsu e quer me apoiar nessa nova empreitada, se inscreve lá, pô, eu tô deixando o canal aí no card e também na descrição, então vai lá e se inscreve. O canal já estreou com o primeiro vídeo de Blue Lock, falando sobre o arco atual da Copa do Mundo Sub-20. Tá bem legal o vídeo lá, então vai dar uma olhada e apoiar o canal do Shake Plus, esse novo projeto aqui do Shakestein, beleza? Agora que eu fiz o meu pedido caridoso a você, deixa eu te lembrar que aqui no quadro do Ranking Stats, trabalhamos com os ranks F, E, D, C, B, A e S, nas ordens dos piores em durabilidade até, obviamente, os melhores em durabilidade. Como ainda estamos no começo de Sakata vs Odin, aliás, esses dois não vão estar presentes aqui no vídeo, só pra avisar mesmo. Então vamos começar com o rank F, o rank dos personagens sem qualquer feito. Já indo direto e sem rodeios, eu vou colocar logo os 3 personagens dessa categoria que honestamente tem zero, mas zero feitos mesmos, na área de durabilidade pelo menos, e muito por causa do contexto das suas lutas, que é Simo Raiha, Poseidon e Sasaki Kojiro. Simo tem uma colocação óbvia, já que seus ferimentos internos foram causados por ele mesmo com o seu Pacto da Morte, enquanto seu único ferimento vindo do Loki foi de um golpe que o deus acertou apenas de raspão, não um golpe que a durabilidade própria do Simo influenciou para reduzir o dano. Já Poseidon e Sasaki, como são personagens muito focados em se esquivar, tendem a realmente ter poucos feitos nessa área. Sasaki, por exemplo, você poderia argumentar que não foi partido ao meio pelo tridente do Poseidon por causa da sua durabilidade, aqui nesse momento que eu tô mostrando na tela, mas isso seria um argumento errado. Ele não foi partido ao meio porque ele aparou o golpe a tempo de defender parte do ataque com a sua espada. Com o Poseidon, a mesma coisa. Você poderia argumentar que os arranhões que o Sasaki causou nele com as suas espadas duplas foram só arranhões por causa da durabilidade do Poseidon, mas a gente vê claramente que o
o Sasaki estava realmente acertando os golpes de raspão. Ou seja, é mais mérito aqui da esquiva e da reação do Poseidon do que de sua durabilidade. Claro que com os próximos feitos que eu irei comentar daqui pra frente, você também vai poder trazer justificativas que não sejam única e somente a durabilidade. Por isso, esses personagens específicos vão ficar mais abaixo mesmo, justamente por terem feitos mais duvidáveis. Então, sem mais enrolação, vamos para o rank E aqui desse vídeo, que será aberto com a escuridão e a luz. Beelzebub e Apollo entram em cena por feitos muito parecidos. Apollo recebeu o Phalanx Nemesis de Leônidas em cheio e, bom, não foi completamente esmagado. Ele claramente sofreu muitos danos, né, tanto internos quanto externos, mas é aquilo que eu comentei aqui no rank E. Você pode ali tentar argumentar que a durabilidade do Apollo influenciou minimamente, mesmo que muito pouco, em ele não morrer. Diferente dos caras do rank F, que não tem jeito, eles não têm feito nenhum. Já o Beelzebub tem o dano sofrido principalmente pelo caos, um dano ali gerado pelas explosões de suas próprias vibrações, ou seja, afetam diretamente seu corpo. O próprio Tesla diz que o uso das vibrações coloca bastante pressão no corpo do Bel. Enfim, aqui é a mesma coisa do Apollo, você pode argumentar que a durabilidade dele pode ter afetado algo. E por fim, para fechar o rank E, temos o Deus das Mentiras Loki. Basicamente, os feitos de durabilidade do Loki envolvem os seus clones e as suas estratégias envolvendo os tiros do Simo. Caso você não lembre, a ideia inicial do Loki era criar um plano mental contra Simo usando seus clones reforçado contra as balas do Simo, onde nesse plano Loki supunha que a bala do Simo não afetaria o seu clone reforçado, que ele tancaria essa bala. Sabemos que isso não aconteceu, né? A força do tiro do Simo surpreendeu o Loki e destruiu esse clone, mas fato é que na percepção de um deus experiente como o Loki, o seu clone reforçado poderia tancar o tiro de uma bala vinda de um tesouro sagrado comum, né? Pelo menos de uma bala mais fraca que a que o Simo tinha tirado. E aqui tem vários asterísticos, né? O Loki sabia que viria um tiro dispersado, ou seja, sabia que a suposta bala viria mais fraca que o normal, como o Jack explica, né? Mas ainda assim, o seu clone reforçado é uma parte, né? Uma parcela da força do Loki. Logo, o próprio Loki também poderia tancar esse tiro que ele estava imaginando que viria, ao menos na teoria, né? A gente não tem exemplos de tesouros sagrados mais comuns e fracos no verso que atiram, né? Que são uma arma, exceto no máximo o revólver peixe do Ebso. Então, assim, não é um grande feito ele tancar a bala do revólver peixe do Ebso, mas certamente já é mais do que o Apollo e o Bel. Então, pra mim, ele vai ficar aqui nesse rank, junto com eles, mas na frente deles. Agora iremos para o rank D, onde teremos alguns personagens com feitos ainda duvidáveis, mas melhores que os anteriores, e abriremos com Buda e Zero Foku, respectivamente. Ambos não se feriram profundamente com os seus socos, né? E no caso do Zero, ele foi cortado pela alabarda do Buda e sofreu apenas, né, entre muitas aspas, um corte no peito. Quanto ao Buda, ele sofreu uma chama da glória e não tomou ali, né, danos absurdos, apesar do impacto ter sido consideravelmente aliviado pela destruição do seu cajado. E como falei, aqui no rank D, os feitos ainda são essas coisas mais complicadas, e para elucidar completamente isso que eu tô falando, a gente vai ter nesse rank o Thor, que não tem nenhum feito concreto e absoluto de durabilidade, mas tem esse momento aí que eu tô mostrando na tela, dele sofrendo o corte do Lubu no peito. E por que esse é um feito de durabilidade do Thor Shake? Bom, vemos no flashback do Lubu que ele com um único golpe na base dele ali, né, era capaz de partir humanos experientes, né, humanos guerreiros poderosos de maneira muito fácil. E aqui contra o Thor, ele dá basicamente o mesmo ataque, né, que é um ataque ali não nomeado de um Lubu razoavelmente casual. E acaba causando apenas um ferimento que até sai bastante sangue, mas na realidade é um tanto superficial no Thor, como a gente vê logo depois dessa cena. A não ser que você sugira que o Lubu propositalmente mirou em deixar um corte assim superficial no Thor, ao invés de simplesmente atacar pra matar, que nem o mangá diz que ele faz no primeiro ataque dele, a gente pode supor então que o Lubu não matou o Thor graças à durabilidade dele. Com isso a gente pode ver que, por exemplo, o Deus dos Trovões tem que ficar acima do Apollo, por ter um feito melhor na mesma esfera de análise, que é a sua durabilidade influenciar o dano que ele levou, e que o próprio Zero Foku, né, também tem esse mesmo feito, então pelo mesmo motivo o Thor tem que ficar na frente dele também. Mas isso não é o suficiente para o Thor ficar mais alto, né, acima do rank D, visto que ainda é um feito parcial. Por isso a gente vai subir para o próximo rank, que é o rank C. E no rank C teremos ele, Susanoo, que tem aquele feito lá que comentei no começo de não ser partido ao meio pelo que soltou do Okita. Aqui eu só coloco ele acima do Thor, por exemplo, porque diferente do Lubu, que os seus feitos de potência de ataque são matar humanos fracos do seu spin-off, o Okita é elogiado pelo Hermes justamente por poder partir ao meio os seus oponentes com os seus golpes. Seguindo depois do Susanoo, nós temos o Jack, que foi acertado algumas boas vezes pelos socos do Hércules na forma Cerberus, socos esses que poderiam varrer parte da arena de
de Londres, e mesmo assim o Jack não foi ferido de maneira substancial. E logo em seguida temos Okita Souji, que basicamente demonstrou um feito igual ao do seu adversário Susanoo, mas em uma escala maior, sobrevivendo ao Amano Magaeshi Yakumo, acertando na lateral esquerda do seu corpo e não morrendo, mesmo com Susanoo e o próprio Okita afirmando anteriormente que se o golpe tivesse acertado o Okita, ele teria morrido. Mas é chegando agora no Rank B que realmente vamos ter os personagens mais relevantes e poderosos nesse stat, com o Hades abrindo o Rank B. Seus feitos se assemelham com o tipo de feito já comentado, ele sofre ferimentos graves da forma da lança e da forma da alabarda do Kin, mas temos que lembrar que esses golpes são canonicamente mais fortes que, por exemplo, o Persephone Houa do próprio Hades, que carrega uma força absurda, não só sendo equivalente ao golpe que destruiu o chão da arena, como também recebe a fala do Hermes de ser um golpe que poderia matar o Kin caso fosse acertado em cheio. E o Hades aguentou esses ataques de uma vez inteira sem ser partido ao meio, sem perder um braço, sem nada do tipo. Entrando no top 10 de durabilidade temos ele, o deus hindu Shiva, que durante a sua luta no round 5 recebeu diversos socos e golpes do Raiden, sem receber também nenhum ferimento aparente ou superficial, sendo esses sim feitos de durabilidade completos. E logo em sequência temos Kenshin Huang, que assim como Hades tem feitos parciais envolvendo não ser partido ao meio ou ser completamente esmagado pela Persephone Titã do Hades, um golpe também mais poderoso que o inicial Persephone Houa já comentado. Além disso, o Kin também tem a questão de que a energia dos golpes que ele reflete devem passar pelo seu corpo para poderem serem refletidos, então esse poderia ser um feito menor ali, né, que coloca ele por exemplo na frente do Hades ou do Shiva, já que essa energia teria que diretamente afetar o corpo do Imperador. Mas honestamente, tanto pro Hades, quanto pro Shiva, quanto pro Kin, esses três são bem intercambiáveis, bem trocáveis, né, aqui nesse rank. Eu sempre lembro vocês que aqui no Rank Stats, personagens do mesmo rank podem ser trocáveis, e esse provavelmente é o melhor caso aqui no vídeo. Agora, no Rank A teremos os caras que já têm um destaque considerável, tendo feitos ali bastante interessantes. Começando com um cara que honestamente eu fiquei bastante em dúvida de colocar nesse rank ou no rank anterior, que é o Leônidas. O Leônidas recebeu diversos socos de Apollo no seu outboxing e basicamente não demonstrou sofrer muitos danos, mas até aí não é muito distante do que, por exemplo, o Shiva sofreu. O motivo do Leônidas estar mais acima é por ter recebido o soco de luz do Apollo em cheio e ter tido apenas hematomas mais abertos em seu rosto. Olhando o estado dele imediatamente após o soco, faz parecer que foi um dano incrível, né, que ele tá muito estourado, mas vendo depois como ficou o rosto dele, ele não teve nenhuma fratura exposta, não teve nenhum ferimento mais brutal, né, nenhum órgão quebrado, nada desse gênero, o que claramente demonstra a sua altíssima durabilidade. Mas ele ainda fica atrás do próximo da lista, que é o Lu Bu, que recebeu o golpe martelo de Thor em cheio e não recebeu nenhum dano. Honestamente, eu não vejo o golpe martelo de Thor sendo um golpe absurdamente forte nem nada do tipo, mas a parte impressionante aqui é o Lu Bu receber esse golpe e não sofrer nenhum dano, nenhum arranhão. Deve ser um dos únicos momentos do mangá onde um personagem recebe um golpe e sai sem nem mesmo um arranhãozinho, um machucadinho, né, nenhuma rachurazinha ali nele. Na frente do Lu Bu temos Raiden Tamemon, o homem com os músculos mais poderosos da humanidade, fato que muitos poderiam usar para colocar ele no top 1, né, lá no Rank S, mas eu não vejo a situação como proporcional à durabilidade dele. Se esse fosse o caso, né, se ele ter o músculo mais forte da humanidade também significasse ele ter a maior durabilidade, o mangá deixaria claro que o Raiden tem uma durabilidade incrível, assim como ele deixa claro que ele tem uma força física incrível, né. Com isso, os feitos do Rikishi são basicamente os mesmos do Shiva, que é aguentar socos e chutes do seu oponente, só que em uma instância maior, pois ele aguenta um spam considerável de socos bem potentes do Shiva na dança Tandava, e também não recebe danos consideráveis deles, spams esses que no mínimo são mais fortes que o do outboxing do Apollo, por exemplo. E em sequência temos outro personagem que tanca um golpe bem forte e não sofre nenhum dano, que é o Hércules ao tancar o Benson de Rondó do Jack, um prédio inteiro transformado em arma divina, e sendo assim, também não sofreu danos substanciais para esse golpe. Com isso fechamos o Rank A e vamos para o top 4 personagens com mais durabilidade, pois sim, teremos pela primeira vez aqui no Rank Stats um Rank S com 4 personagens, abrindo primeiramente com ele, o pai da humanidade, Adão. Às vezes a galera não entende o quão absurdos são os feitos do Adão nessa área de durabilidade, especialmente quando falamos do seu final do combate com Zeus na forma Adamas. Bom, temos que lembrar que quando um soco do Adão foi capaz de virar o pescoço do Zeus, o impacto que não só colocou o Zeus no limite de perder, como também diminuiu o próprio tempo de transformação dos Adamas em quase metade, foi ali um
impacto considerável ali, né, no velhote Zeus. E o Adão tancou centenas, se não milhares desses socos de mesma potência e de golpes ainda mais fortes como a verdadeira direita dos deuses, que é canonicamente mais forte que o punho que ultrapassa o tempo, que provavelmente era um golpe ali mais ou menos da mesma força que o Adão refletiu nele. Agora, o Adão tancou todos esses golpes e não teve nenhum dano aparente, nenhum hematoma, nenhuma pressão maior no braço dele. E eu não tô falando aqui que um soco dos Zeus equivale a, sei lá, uma forma da alabarda do Kim, e sim que a constante pressão dos socos dos Zeus, em quantidades de centenas para milhares na maioria dos personagens, iria demolir, iria devastar o rosto, a carne deles, deixar eles verdadeiramente destruídos. Mas o Adão, apesar de sim ter morrido pro spam eventualmente, ainda assim demonstrou a sua durabilidade de alto nível, né, top tier do verso, por não sofrer nenhum dano desses golpes de maneira visual e precisar de quantidades cavalares desses socos para morrer. E acima do Adão temos Zeus, mais especificamente por causa da sua forma Adamas. Aqui o Zeus está na frente do Adão por basicamente ter o mesmo feito que ele de aguentar milhares de socos, né, nesse caso dos socos do Adão que se escalam para os socos do Zeus nessa forma Adamas, além de a própria forma Adamas poder ser traduzido para diamante, deixando bem claro a sua matéria de indestrutibilidade, tanto que diferente do Adão, que mesmo com toda a sua habilidade tem um painel ou outro que a gente vê ali, né, um machucadinho dele, os Zeus Adamas basicamente não tem nada. Mas o Zeus é somente o nosso top 3, abaixo dos primeiros e segundos colocados. O mais irônico é que o top 1 e 2 desse vídeo, ironicamente, tem um asterisco bem interessante, né, um detalhezinho diferente que poderia facilmente colocá-los abaixo não só dos Zeus, como talvez em ranks mais baixos, né, abaixo do rank S. Mas vamos com calma falar primeiro do top 2 de durabilidade, que é o Rajun. Diferente de basicamente qualquer outro personagem dessa lista, Rajun é o único que com sua própria pele foi capaz de tancar um golpe de um tesouro sagrado diretamente. Rajun fez isso contra o ciclo Sansara Eterno de Buda, que é um ataque com a sua foice bufada pela energia que ela libera. Só que aí vem o asterisco, ele teve que condensar a sua pele em um escudo. O Rajun tem esse hacks, né, de manipular o seu corpo para criar armas, e aqui ele condensa a parte ali mais espinhosa do braço dele para criar essa carapaça defensiva. E sabemos que não é todo o corpo do Rajun que é durável assim, né, nesse nível, para tancar parcialmente o golpe direto de um tesouro sagrado. O Buda, por exemplo, chega a cortar ele de raspão no seu pescoço e depois também no seu peito, duas áreas mais sensíveis do corpo do Rajun. O próprio fato dele condensar a pele dele já deixa claro que se ele não fizesse isso, ele teria sido acertado ou o seu braço teria sido arrancado. Mesmo assim, ainda é um feito absurdo ele tancar um tesouro sagrado assim, né, no braço dele, mesmo que de maneira parcial. Vocês viram durante o vídeo aqui que basicamente nenhum personagem tem um feito semelhante a esse do Rajun, e por isso ele fica aqui em segundo lugar. E o primeiro lugar tem tantos asteriscos quanto o Rajun, que é ele, Nikola Tesla. A sua colocação aqui pode ser muito óbvia, e é esse o motivo que você está pensando. O Tesla veste um tesouro sagrado, artefatos esses que foram denotados na história desde a primeira luta como extremamente resistentes e duráveis, e que no geral tendem a ser mais duráveis do que a pele divina ou humana. Então só daí o Tesla já parte na vantagem em relação a outros personagens. Além disso, o Tesla tem uma denotação de durabilidade no mangá. Não é nada no nível de outros tesouros sagrados, né, como a ombreira do Kim ou os escudos do Leônidas, né, mas é uma armadura que, nos feitos dele, chama atenção por não ser completamente destruída por golpes como Sword of Val, Sword of Tal e o Caos do Beelzebub, três golpes extremamente poderosos que são mais fortes que as asas do Diabo do Bel, que previamente cortaram a armadura. E é aí que mora o grande asterisco do feito do Tesla. Lembra que eu comentei que ele também teria um asterisco para contestar a posição dele aqui? Pois é, o asterisco do Tesla envolve o fato dele ser cortado pelas asas do Diabo do Bel, sendo que essas mesmas asas do Diabo colidiram com o Bidente do Hades, um tesouro sagrado que, convenhamos aqui, é uma arma extremamente básica e comum do verso. Ela não tem nada de especial em relação a várias outras armas. E sim, você poderia argumentar que o Bel ficou mais forte com o tempo, mas o mangá não sugere que as suas vibrações, ou que as asas do Diabo, né, ficaram mais fortes com esse time skip, né, que teve. Você precisaria ter uma comprovação disso, que é coisa que a gente não tem. Por isso, o Tesla tem esse grande asterisco dele, né, de ser uma armadura que é destruída por um golpe que não destrói um tesouro sagrado bem comum, e eu entendo totalmente se você até mesmo quiser recuar ele do rank S pro rank A justamente por causa disso, mas mesmo com esse grande asterisco, eu vou acabar deixando o Tesla aqui, né, no topo do rank S, justamente pelos feitos que eu comentei, de ele não ser completamente destruído pelos golpes do Beelzebub, que na teoria deverão ser canonicamente mais poderosos do que as asas do Diabo.
E assim, fechamos mais um Rankeando Stats. O Tesla novamente se torna o top 1 em um stat aqui do quadro, o que é bastante impressionante para se dizer o mínimo, né? Caso você não saiba qual foi o vídeo que ele foi o top 1, a playlist tá aí no card e no final dos vídeos. Agora, eu quero que você comente aí embaixo qual é o seu top 3 de durabilidade e também qual é o próximo stat que você quer ver aqui no quadro do Rankeando Stats sendo ranqueado. E não se esquece de dar o like aqui no vídeo e ir lá se inscrever no Shake Plus, né, no meu novo canal, beleza? Como sempre, agradecimento aos boosters do server do Discord, Falha, Doma, Android, Rio, Lins e só apenas um John, e aos membros General de Guerra, João VRK, Vitor Emanuel, Omni, Arthur Luiz, Alex Dan, Kim Chan, Ariel, The Son of Light, Tetel, Martin UD, Isadora Dotto, Luiz Fernando, Kim Chan e Dark por apoiarem diretamente o canal. E mesmo agradecer a você que ficou até aqui, um abraço e até mais.